Sempre que tocamos no assunto deste crime de raptos, é importante voltarmos à história para perceber como começou e onde estamos. Quando em 2011 foi registrado a primeira ocorrência de rapto, era novidade. Era novidade, todo mundo estava espantado, tanto é que, se recordarmos a essa altura, nem o nosso Código Penal vigente criminalizava esta prática ou este ato. Vieram inovações legais no que diz respeito à criminalização do crime de rapto e hoje já passamos quase 13 a 14 anos e a situação vai se intensificando. Olha, eu recordo-me que há 6, 7 anos, num programa como este, fiz um comentário em que alertava: se não forem tomadas medidas drásticas no sentido de combater de forma feroz este crime de raptos, o resgate que hoje pede-se em 2 milhões de dólares, daqui a 10 anos, eu dizia, vai-se pedir 2 milhões de meticais. E não chegamos aos 2 anos, já se está a pedir 2 milhões de meticais. Isto para dizer que, ao meu ver, normalizou-se este crime de rapto. Porque se na fase embrionária destas práticas falávamos de resgate em valores astronómicos, nenhum valor era abaixo de 1 milhão de dólares. Estamos a falar, não havia resgate abaixo de 65 milhões de meticais. Não existia. E as vítimas eram supostamente indivíduos que detinham posses capazes de pagar um resgate nestes montantes. Ok? Quando ouvimos hoje, temos este caso de choque de 2 milhões de meticais, há menos de 2 meses tivemos um caso na Beira de 20 mil meticais. Ou seja, todo mundo hoje descobriu que é possível raptar, extorquir dinheiro e efetivamente nada acontecer. Nada acontecer por quê? Houve sim inovações legais, a tipificação deste crime, penas pesadas, há uma concorrência de culpas. Se de um lado temos o Estado tem se mostrado ineficaz no combate severo a este tipo de crime, por outro lado temos a sociedade que percebe que o Estado é frágil e tem um campo fértil para continuar a enverdar por este caminho. Então, ao meu ver, seria errado apontar o dedo aos criminosos ou à sociedade ou também ao Estado. Há aqui, na verdade, um concurso de culpas, porque a ineficácia de um dá campo para o outro poder enveredar por este caminho. E ao meu ver, já se normalizou. Já não precisamos ter milhões de dólares para sermos vítimas de raptos. E também já não precisamos ser de origem indiana, como começou, para ser vítima de rapto. Hoje, todo indivíduo que produz um metical é suscetível de ser raptado. Agora, por que chegamos a este... Por que se permitiu chegar a este nível? Coisa que há 15 anos não existia, rapto em Moçambique. Bem, as nossas fragilidades é que acabam transformando o crime de rapto num crime normal, num crime igual a qualquer outro crime de delito comum, mas efetivamente, tal como dizia, este crime aqui é um crime que devia merecer a repulsa de toda a gente. Infelizmente, em alguns casos, algumas pessoas que deviam estar a liderar os processos do seu combate são as pessoas que, em alguns casos, acabam se envolvendo. E percebe-se por quê? Porque no mundo de rapto gira muito dinheiro, de tal forma que as próprias pessoas que entram para fazer o combate a esses raptos, muitas das vezes caem na tentação de também serem arrastados pelos balúrdios que giram
à volta dos resgates. E se numa primeira fase as pessoas vão para lá, aparentemente, para combate ao crime, na fase subsequente dão conta de que, afinal de contas, ali há uma fonte de renda, uma fonte muito, sei lá, simples, entre aspas, devido à forma como é executado. Nesses dias, por exemplo, sabemos que todas as vítimas, regra geral, regra geral, são levadas para esconderijos, municípios da Matola e Buane, mas há casos de vítimas que foram levadas para outros quadrantes, só que sempre quando chega a vez em que a vítima tem de ser liberta, é transportada de um determinado ponto para ser abandonada num outro, e, em algumas vezes, a própria vítima, depois de toda aquela desorientação, acaba não sabendo ao certo por onde passou, onde é que esteve, e só dá conta de que está num determinado sítio. Portanto, esses crimes são crimes que, de maneira alguma, não deviam merecer nenhum espaço, no sentido de devia-se criar todos os mecanismos à nossa disposição para que pudesse ser combatido, mas ainda temos uma caminhada muito longa, atendendo e considerando que parece que estamos numa situação de hesitação no combate a esses crimes. As pessoas, as instituições que deviam estar à frente desses processos, muitas das vezes não mostram aquela energia que deviam mostrar. Infelizmente é um relato verdadeiro. Nós já estivemos envolvidos num processo de raptos que, após a nossa Constituição, é o raptor que entra em contato com a família e digam o advogado que vocês devem afastar do processo, e até indica qual é o advogado que a família deve indicar para continuar. Dentre muitas outras situações que infelizmente nós verificamos que têm acontecido, e que, por acaso, ao longo da nossa abordagem iríamos chegar também nesses aspectos no que diz respeito ao alegado ou suposto envolvimento dos advogados. Não só de advogados. Vamos ter que recordar há 2 anos, quando a Procuradora-Geral da República, na altura, Beatriz Buchil, num dos seus informes na sala, disse claramente que há magistrados, tanto judiciais, tanto do Ministério Público, agentes da polícia, de Cernic e advogados envolvidos nos processos, envolvidos na questão dos raptos. E recordo que na altura foi um choque, não só para a nossa classe, acredito também para os magistrados. Porém, algum tempo depois começamos a ver que, na verdade, aquela alegação da Procuradora-Geral da República da altura não era tão assim infundada ou acusatória como até parecia. Entretanto, além disso, como nós íamos dizer anteriormente, foi permitida a criação de uma brigada anti-rapto que, até a presente data, não estamos aqui a sentir os seus efeitos. Exatamente, não estamos a perceber como a brigada funciona. Parece-nos que ainda está ligada ao Serviço Nacional de Investigação Criminal. Entretanto, levava-nos a crer na altura que uma brigada especializada em raptos, uma brigada anti-rapto, seria uma força especial e diferente daquilo que estamos habituados a ver. Eu acredito que deve haver aqui uma resolução de base em termos de ação e formação. Em que sentido? Eu recordo-me que, ano passado, setembro, nós organizamos a 4ª Conferência Nacional da Advocacia, cá em Maputo, e um dos painéis de debate visava exatamente discutir este tema, e foi convidado um magistrado do Ministério Público que está afeto ao GECOT. Eu recordo-me perfeitamente que o magistrado foi capaz de descrever
a consumação do crime de rapto desde o momento da premeditação, preparação, consumação, a exigência do resgate, pagamento e posterior soltura do raptado. E com todo o modus operandi. Porém, mais tarde... O modus operandi padrão. Padrão. Porém, mais tarde, ao apresentar as estatísticas, até aquela data pelo menos, a taxa de abstenção do Ministério Público era alta. Quase 87% dos processos que estavam a ser investigados pelo GECOT sobre raptos culminavam com arquivamento ou por insuficiência de provas ou por uma questão de deficiência na investigação, e dos processos que eram acusados também eram arquivados ainda numa fase inicial, que é da audiência preliminar. Ou seja, a percentagem dos processos de raptos que chegavam à fase de julgamento era efetivamente abaixo de 10%. Então, se o Ministério Público consegue desenhar o modus operandi padrão deste tipo legal de crime, então falta aqui a componente prática, porque a teórica já existe. É daí que é necessário uma ação, formativa e, primeiro, entramos até no outro debate. Quando diz ação formativa, diz conhecimento de como funciona? Como funciona e como é que isso iria funcionar, ao meu ver. Primeiro, significaria uma reforma total e completa ao CERNIC. Para mim, no meu ponto de vista, o CERNIC deve estar subordinado ao Ministério Público, como entidade responsável pela ação penal e investigativa, e assim o Ministério Público tem um controle Mas a própria Procuradora falou do envolvimento de magistrados do Ministério Público. Vamos lá. Como bem referiu, o crime organizado, nós temos que aceitar isto. Nós temos que aceitar isto. Da mesma forma... Isto é normalizar. Sim, não. Da mesma forma que nós temos as nossas sociedades comerciais bem organizadas, no sentido de trabalhar, produzir e trazer um resultado, o crime organizado funciona exatamente da mesma maneira. Primeiro dizer que o crime de rapto, de início, até porque não era um crime tão organizado como se possa dizer vulgarmente. Começou por ser um crime, na minha ótica, difuso, só que logo a seguir houve muitas hesitações do Estado ou de quem de direito tomar as medidas necessárias para que este assunto não se propagasse. Ora, as outras partes intervenientes, neste caso, refiro-me à polícia, aos advogados, aos magistrados, que é do Ministério Público, assim como do Judiciário, acabaram aderindo a uma situação totalmente fragilizada de combate aos raptos. Explico-me por quê. Quem sai ao terreno para ir buscar ou para ir investigar os raptores ou qualquer crime de rapto é a polícia. E no caso em concreto é o CERNIC, Serviço Nacional de Investigação Criminal. Eles é que vão ao terreno. E quando se passa desse estágio, os processos são remetidos ao Ministério Público. Esta remessa dos processos ao Ministério Público, e no final do dia, nos termos da lei, é o dono da ação penal, muitas das vezes quem começa aqui o processo de viciação para o processo chegar ao Ministério Público com deficiências é mesmo este, que esteve no terreno. Ele começa a viciar. Como? Ele vicia ciente de que aquele problema que ele cria na base, quando o processo chegar ao Ministério Público, há de começar a apresentar lacunas. E muitas das vezes também, ou algumas vezes, não vou dizer muitas vezes, é aqui a magistratura do Ministério Público que ciente de que este processo aqui tem fragilidade, também entra na onda. Ou seja, entre o deixar alguém ir na paz do Senhor, como se costuma dizer, e
aproveitar essa pessoa para tirar qualquer coisa. Muitas das vezes, os envolvidos aqui acabam primando por, primeiro, criar deficiência nos processos, depois, criar condições para que essas mesmas pessoas paguem para além daquilo que os raptados pagam. Agora é a vez do raptor que paga, ao polícia que paga ao agente do Ministério Público. Por sua vez, este mesmo processo, quando chega ao juiz, já traz defeitos. E estes defeitos, muitas das vezes, são daqueles que até poderiam determinar para que o próprio juiz devolva o processo para se fazer as correções de tudo que estivesse anômalo. Mas não é isso que acontece. É que logo a seguir, o processo aqui assim, toma o destino, exatamente essa questão de arquivamento, tal como já dizia o Dr. Nordine. Mas entre essas três entidades aqui, a polícia, o Ministério Público, o juiz, existe um artista também aqui ao lado, aqui, é o advogado. Há muitos advogados que andam a alimentar esta questão de facilitar para que os raptores paguem a polícia, para que os raptores paguem ao magistrado do Ministério Público, para que os raptores paguem aos juízes. Essas situações, mas isto tudo aparece como um processo de aproveitamento das hesitações que o Estado teve no início, no combate a este mal. Por quê? Quando este mal começa, tentou-se tratá-lo de uma determinada forma de, como é que se diz? Não vou dizer racista, mas de uma determinada forma discriminatória, porque ele visava determinado grupo de moçambicanos. Digo, concretamente, a empresários ou comerciantes de descendência asiática. Moçambicanos de descendência asiática eram as vítimas. E muitas das vezes havia tendência de se pensar que, não, é um assunto entre eles. Mas, efetivamente, nada de entre eles, porque logo a seguir vão aparecer situações em que a própria polícia acaba se enrolando nos crimes. Porque a tal história de que o crime sempre deixa rastros. O próprio polícia, quando se envolve aqui com os raptores, em alguns casos, ele acaba deixando os rastros. E são esses rastros que muitas das vezes acabam levando à detenção de próprios processos, de próprios polícias.